José Luiz, professor da disciplina de Contabilidade Intermediária da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre aplicações de liquidez imediata, variações monetárias, tanto ativas quanto passivas, bem como depreciação. As aplicações de liquidez imediata são aquelas espécies de aplicações de curtíssimo prazo. Em geral, não excedem de 3 meses, 90 dias, né? E que estão disponíveis na data em que a empresa elabora o balanço patrimonial, né? Justamente por isso, essas aplicações de liquidez imediata são classificadas no ativo circulante no subgrupo caixa e equivalentes de caixa. Vamos exemplificar. Suponha que a empresa aplique R$10.000 em um fundo de aplicação de curto prazo. Nesse caso, observe, se a empresa aplica um valor em uma aplicação, sai dinheiro do banco, reduz o ativo bancos, portanto, crédito em bancos de R$10.000. E se eu não tinha uma aplicação financeira e agora passo a ter, aumenta minhas aplicações. Logo, aumento do ativo é um débito na conta de aplicações de liquidez imediata. Já o registro da receita financeira referente a essa aplicação financeira, ela vai se dar pelo regime de competência, em razão do tempo transcorrido. Então, mensalmente nós devemos apropriar então o rendimento dessa aplicação financeira, né? E além disso, se essa aplicação financeira for sujeita à retenção do IR na fonte, nós devemos então registrar o relativo imposto de renda retido na fonte. Vamos exemplificar. Vamos supor uma aplicação de liquidez imediata, cuja variação monetária no mês foi de 2,4%, representando então R$240. Nós aplicamos R$10.000, 2,4 multiplica, dá R$240. Sobre os R$240 incidiu o imposto de renda na fonte de 20%, R$48. O registro contábil, então, desse rendimento de aplicação financeira é o valor total entre rendimentos de aplicações financeiras, uma receita, então mais PL crédito na conta de rendimento de aplicação financeira de R$240. O imposto de renda retido na fonte ele fica a recuperar, então surge um direito mais ativo, imposto de renda retido na fonte a recuperar, mais A é débito na conta de imposto de renda, R$48. E o líquido é debitado então na aplicação de liquidez imediata, R$192, R$240 menos 48. Então a aplicação mensalmente vai aumentando de valor e nós já vamos destacando o imposto de renda retido na fonte sobre ela, uma conta lá do ativo circulante. Finalmente, quando houver o resgate da aplicação financeira, vamos supor um resgate parcial de R$6.000, o dinheiro então vai entrar na nossa conta corrente bancária, então aumenta o ativo bancos, débito em bancos de R$6.000 e reduz o valor da nossa aplicação financeira, já que resgatamos uma parte dela. Então reduz o ativo, menos A é crédito em aplicações de liquidez imediatas, R$6.000. A atualização monetária de ativos e de passivos, ela decorre de que alguns bens, direitos e obrigações são atualizados em razão de algum índice de correção, tais como INPC, dólar, IGP, IGPM, Selic, poupança, etc. Muito bem, essa variação monetária deve ser registrada pelo regime de competência, em razão do tempo transcorrido. Então, mensalmente, nós vamos calcular essa variação monetária que incidiu sobre o ativo ou passivo pós-fixado e vamos apropriar a receita, no caso das variações monetárias ativas, e apropriar as despesas, no caso das variações monetárias passivas, mensalmente. Iniciando então pela atualização de ativos.
A atualização monetária de ativos tem como contrapartida uma conta de receita financeira denominada VMA, variação monetária ativa. Então esse ativa é justamente para se referir às contas do ativo que foram atualizadas por um determinado índice, né? Contas sujeitas à variação monetária ativa são, por exemplo, os empréstimos compulsórios, que são corrigidos pela poupança. Nós temos ainda os tributos a recuperar, que são corrigidos pela Selic, e os contratos de mútuo onerosos com acionistas, diretores, controladas, coligadas ou participantes no lucro, que são atualizados de acordo com o índice contratado, lá no instrumento que é o contrato de mútuo. Vamos exemplificar. Vamos supor a atualização monetária de impostos a recuperar do valor de R$4.000, com uma variação monetária da Selic no mês de 3,4%. Nesse caso, então, a variação monetária é R$4.000, o valor da aplicação, vezes a taxa da variação da Selic no mês, 3,4%. Implica num valor de R$136. O registro da variação monetária ativa é a crédito da variação monetária ativa, como é uma receita, então é mais PL é crédito nessa conta do PL, e aumenta o valor dos impostos a recuperar, já que eles estão sendo atualizados, mais A é débito na conta de impostos a recuperar, R$136. Vamos ver agora então a atualização monetária de passivos pós-fixados. A atualização monetária de passivos tem como contrapartida uma conta de resultado classificada como despesas financeiras denominadas VMP, variação monetária passiva. Passiva se relacionando então à atualização monetária de um passivo. Da mesma forma que em relação aos ativos, existem várias contas sujeitas a variações monetárias passivas. Por exemplo, os financiamentos a pagar, que são atualizados de acordo com o índice contratado junto à instituição financeira. Os impostos a pagar vencidos, que são corrigidos pela Selic. E, finalmente, os contratos de mútuos onerosos contratados com diretores, acionistas, controladas, coligadas, que são atualizados pelo índice contratado, no instrumento que é o contrato de mútuo. Vamos supor, por exemplo, a atualização monetária de um financiamento a pagar, no valor de R$20.000, com uma variação monetária do IGP, que foi o índice contratado, no mês de 5,3. Essa foi a variação do IGP. Nesse caso, então, o valor da variação monetária passiva é os R$20.000 do financiamento, vezes a taxa de 5,3%, que é a variação monetária do IGP no mês, dá um valor de R$1.060. Como estou atualizando o financiamento a pagar, aumenta o valor dos financiamentos a pagar, mais P é crédito na conta de financiamentos a pagar, R$1.060. E a contrapartida na conta de variação monetária passiva, que é uma despesa, portanto, menos PL. Menos PL é débito na conta de variação monetária passiva, R$1.060. Temos então a depreciação. A depreciação representa a perda de valor que sofrem os bens tangíveis, que são aqueles corpóreos, que possuem corpo físico ou matéria, em razão do uso do bem, da ação da natureza ou da obsolescência. Então, essa perda de valor é registrada na contabilidade. O método mais utilizado é o método linear. Isso porque ele é simples de se aplicar e também é aceito pela legislação fiscal. O método linear, a variação monetária é obtida pelo produto entre o valor do bem e a taxa de depreciação do bem. Essa taxa de depreciação do bem, ela é determinada pela vida útil do bem. A vida útil do bem é justamente o espaço de tempo que a entidade pretende utilizar o bem.
Então, por exemplo, se a empresa tem veículos e a política da empresa é de atualizar esses veículos de tal forma que ela utiliza durante 3 anos os seus ônibus e, posteriormente, esses 3 anos ela revende para uma empresa na praia, por exemplo, que os utiliza ainda por mais 7 anos. E aí ele virou sucata, não tem mais uso. Observe, a vida útil, nesse caso, são os 3 anos que a empresa pretende utilizar. Dessa forma, 100 dividido por 3 é igual a 33,33%, que seria a taxa de depreciação do veículo. E observe, o que diferencia então vida útil de vida econômica é que a vida útil é o tempo que a empresa pretende utilizar o bem, enquanto que vida econômico é o tempo que todas as empresas que estão na economia utilizarão o mesmo. No caso, a nossa empresa tem uma vida útil de 3 anos, a vida útil de 7 anos para a empresa que adquire da praia esses mesmos ônibus, e a vida, então, econômica do bem seria o somatório dos 3 anos que nós utilizamos o bem, mas que essa empresa de veículos na praia os utiliza por mais 7. 3 mais 7 são 10 anos de vida econômica. Vamos exemplificar. Vamos supor, então, um veículo cujo valor contábil é de R$15.000, com uma vida útil estimada de 5 anos, portanto, uma taxa anual de depreciação de 20%. Vamos pegar os R$15.000 vezes 20%, encontro R$3.000, que será o total da depreciação do ano. Nas empresas a gente apropria mensalmente, ou seja, vou pegar esse valor anual e ainda dividir por 12 meses para encontrar o valor a ser depreciado mensalmente. Aqui o registro contábil foi feito da depreciação do ano inteiro. Muito bem. Quando eu registro a depreciação, surge uma despesa com depreciação. Despesa é menos PL, portanto eu debito despesa com depreciação R$3.000. E surge uma conta de depreciação acumulada do bem que perdeu valor, no caso, o veículo, depreciação acumulada de veículos, que é uma conta retificativa do ativo. Então, nesse caso, nós vemos que ela foi creditada. Por quê? Porque houve um aumento. Nós temos aqui, então, um aumento da depreciação acumulada, que significa, então, uma redução do nosso ativo. O veículo perdeu o valor. Essa perda de valor, então, significa que aqui nós temos menos A. Menos A é crédito na conta de depreciação acumulada de veículos no valor de R$3.000. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.